Olá, meus amigos. Vamos à nossa segunda aula, né? Será que o espírito humano evoluiu do princípio inteligente dos animais? Essa nossa aula corresponde ao capítulo 2 do livro A Questão Espiritual dos Animais. Então vamos ver o que nós temos aí na literatura espírita a respeito disso. No livro dos Espíritos, questão 700, no livro dos Espíritos, questão 607A, Kardec pergunta: a alma, né, entenda-se a alma humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? A resposta é taxativa. Lá nós lemos: é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, a grande questão aí está nessa palavra transformação, não é? Porque nós vamos perguntar, será que essa transformação ela se faz num instante ou ela representa um processo, né? Nós vamos ver na sequência que essa transformação ela representa um processo com várias fases, e esse processo nada mais é do que o processo de tornar-se humano, não é? Porque a gente vê que no processo evolutivo existe toda uma evolução, como diz André Luiz, desde as fases da animalidade anterior até as fases da chamada espiritualidade humana. Então vamos seguindo. Na Gênese de Kardec, especialmente no capítulo 11, eu chamo a atenção que a primeira edição desse livro é de 1868, né? E existe um item, hipótese sobre a origem do corpo humano aqui no planeta. Porque nós perguntamos, bem, quando o corpo humano apareceu aqui no nosso planeta, já existiam milhares de espécies animais, não é? Então nós perguntamos, bem, como é que apareceu o corpo humano aqui no planeta? Então estamos focalizando tanto a evolução orgânica quanto a evolução espiritual. Porque então seriam espíritos humanos ou que estavam entrando no período de humanidade, encarnando-se aqui na Terra. Nesse livro da Gênese, no item 15 do capítulo 11, nós lemos: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Quando eu li isso, eu fiquei muito assustada, porque eu disse, meu Deus, isso não é metempsicose, não é? Metempsicose, lembrando, é aquela doutrina que é aceita por algumas culturas, por exemplo, o Egito Antigo, de que a alma, uma vez liberta de um corpo morto, ela poderia transmigrar para qualquer outra espécie. Então, espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais, ou espíritos de animais poderiam encarnar-se em corpos humanos. Nós sabemos que o espiritismo não aceita a doutrina da metempsicose. Então, esse item 15 está dizendo exatamente isso, que corpos de macacos teriam sido adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos no processo encarnatório. Então eu comecei a procurar. No livro dos Espíritos, questão 612, Kardec já faz essa pergunta. É possível espíritos humanos encarnarem-se em corpos de animais? A resposta é taxativa, não. O rio não remonta à fonte. Eu então fiquei muito preocupada em encontrar alguma explicação para isso. Procurei, encontrei e ofereço a vocês. Em vários locais, por exemplo, olha, Livro dos Espíritos, questão 607b, Livro dos Espíritos 609, 611, 612, e Gênesis capítulo 11, item 23, existe essa expressão, ou similar, o espírito entrando no período de humanidade. Então, eu estou entendendo particularmente, não falo em nome da doutrina, falo na minha leitura particular, que esse espírito estava vindo da animalidade anterior e entrando paulativamente, gradativamente no período de humanidade. O que foi possível eles encarnarem-se em corpos de macacos. E ainda Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala
que a espiritualidade acabou trabalhando no perispírito desses indivíduos para que houvesse essa possibilidade. E trabalhou também nos corpos de macacos, promovendo alterações, hoje nós sabemos que são mutações genéticas, para que fosse possível a encarnação desses espíritos que estavam entrando no período da humanidade em corpos de macacos. Né? Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, acho que no capítulo 10, ele usa a mesma expressão, o homem infraprimitivo, certamente indicando esses indivíduos que estavam entrando no período de humanidade. Né? Ainda no item 16 do capítulo 11 da Gênese, continua o texto dizendo: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Por isso é que eu volto à questão 849, eu tratei dessa questão na primeira aula, se vocês se lembram. Então, Kardec pergunta, qual é no homem estado primitivo, esse aí que está entrando no período de humanidade, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta é taxativa, o instinto, né? Então, eu entendo na minha leitura particular que é esse indivíduo que está entrando no período de humanidade, né? Então, ele foi possível acontecer isso. Emmanuel, então, no livro Caminho da Luz, como eu dizia, capítulo 2, e lembro que a primeira edição desse livro é de 1958, ele diz, os antropóides, ou seja, os macacos mais parecidos com o gênero humano, hoje nós sabemos que são os macacos sem cauda, né? Não são os da mesma época, mas hoje os antropóides, também chamados hominoides, são os macacos sem cauda, o chimpanzé, o orangotango, o gorila, né? Então, naquela época, lá da época primitiva, desse homem infraprimitivo, os antropóides, né, também, que seriam macacos já mais evoluídos, das cavernas espalharam-se pelo globo, formando os pródromos, os modelos das raças futuras. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do indivíduo, pelos mensageiros do invisível, até fixarem nesses primatas, os antropóides, os característicos aproximados do homem futuro. Então, Emmanuel também confirma os dizeres de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Bom, vamos ver o que diz a ciência acadêmica sobre isso, né? Então, eu recomendo esse curso que é disponível online, chama-se A Saga Humana. Em 2017, o professor Walter Neves, que é professor lá do IB, Instituto de Biociências da USP, ele gravou um curso lá nos setores de informática da USP, um curso de 12 aulas que se chama Saga Humana. Eu assisti a 12 aulas, tomei algumas notas, e é o que eu vou passar para vocês agora a respeito desse processo de evolução humana. Então, lá está dito assim, olha, as diferentes espécies do gênero humano evoluíram do Australopithecus afarensis. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco, ou seja, espécie de macaco que teria vivido no sul da África há 3,2 milhões de anos atrás, né? Então, eu coloquei aí bipedia facultativa porque dos estudos que eu fiz, e também o professor Walter Neves chama atenção para isso, um critério que hoje é considerado válido para se dizer das várias espécies que emergiram, desde o Australopithecus até a nossa espécie de hoje, que é o Homo sapiens, né? Qual deles já seria um ser humano? E a bipedia terrestre, ou seja, o indivíduo andar sobre os dois pés, só, só nos seus passos sobre a terra, isso caracteriza já que ele seria um ser humano. O indivíduo que ainda tem a chamada bipedia facultativa, ou seja, ele já anda sobre a terra, mas também ele faz aquela braqueação, né? Ele pula de galho em galho, pegando os galhos com os braços. Então, o verdadeiro ser humano não faria mais isso, não teria mais a chamada bipedia facultativa, mas só a bipedia terrestre, né? Então,
Veja que estudo interessante que fizeram com os australopitecos. Esses autores que eu estou citando, eles pegaram 3 esqueletos, os mais completos que se tem de australopitecos, um adulto macho, uma adulta fêmea, que os antropólogos chamam carinhosamente de Lucy, e uma bebezinha de uns 3 anos, menina, que eles chamam de bebê de Kika, né? Então eles fizeram um estudo morfológico disso e acabaram concluindo o seguinte: da cintura para baixo, esses australopitecos que ainda eram macacos já tinham características, da cintura para cima, eles tinham características típicas de macacos. E da cintura para baixo já tinham características específicas de seres humanos, como, por exemplo, a inserção da cabeça do fêmur no acetábulo da bacia, o relacionamento das peças ósseas do fêmur com a tíbia, né? E principalmente a conformação dos pés, já completamente favorável à postura ereta. Então, esse é um estudo bastante interessante, mostrando que esses indivíduos, os australopitecos, apesar de macacos, eles já estavam sendo preparados, né, durante o processo evolutivo para servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco evoluídos, como diz o texto da Gênese, capítulo 11, nos itens 15 e 16, que vieram encarnar-se aqui na Terra, né? Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: desde o Australopithecus afarensis, aquele macaco lá do sul da África, que viveu lá 3,2 milhões de anos, até o Homo sapiens, que é a nossa espécie, que emergiu há mais ou menos 200 mil anos, é a espécie que vive hoje, né, a única espécie humana que vive hoje, qual deles já pode ser considerado ser humano? Então, seguindo a orientação do curso do professor Walter Neves, eu coloquei aí algumas espécies: Homo habilis, Homo erectus, o heidelbergensis, o neanderthalensis, né? Então, acontece o seguinte, olha, o Homo habilis, apesar de se chamar Homo, hoje em dia os antropólogos e biólogos têm dúvida se essa criatura já pode ser chamada de ser humano, porque ele tem bipedia facultativa, ele tem uma porção de características que não preenchem os quesitos para se considerar uma espécie como já pertencente ao gênero humano. A partir do Homo erectus, aí sim, o Homo erectus, que viveu há 2 milhões de anos, lá no sul da África também, ele já tem o biotipo que nós temos hoje, 1,70 m de altura, 70 quilos, tem o cérebro bem desenvolvido, tem bipedia só terrestre, não tem mais bipedia facultativa. Esse, então, pode ser considerado o ser humano, né, a partir do Homo erectus. Então, o Homo habilis, ele hoje está sendo questionado, né? A maior parte dos antropólogos e biólogos não aceitam essa criatura como pertencente ao gênero humano. A cabeça dele é muito pequena, a cavidade craniana é mais parecida com a do Australopithecus do que de outras espécies do gênero humano. Ele tinha só 1,20 m de altura, 40 quilos, tinha prognatia, ou seja, toda essa parte do crânio e da cabeça correspondente à face era muito pronunciada, né? Depois, durante o processo evolutivo, vai havendo uma ortognatia, bipedia facultativa ainda, braços longos, pernas curtas. Então, ele não preenchia particularmente o critério da bipedia terrestre, que é defendido pelo Dr. Bernard John Wood, né, um antropólogo americano, que considera que esse é o melhor critério para se definir o que já seja ser humano. Bom, moral da história: os dados apresentados até agora, que eu mostrei para vocês, constantes da moderna antropologia, da moderna biologia, confirmam as informações constantes da literatura espírita, tanto do Livro dos Espíritos, vocês lembram lá, questão 607A, né, por aí, e Gênesis capítulo 11, itens 15 e 16, de que a evolução orgânica das diferentes espécies do gênero humano se fez a partir de organismos de primatas não humanos, que a ciência caracterizou como sendo o Australopithecus, né? Então, é bem por aí.
Eu trago uma questão para vocês, olha, sempre se diz assim no meio espírita, o espírito humano, ele veio do mesmo princípio, né? Princípio inteligente, o princípio espiritual, mas ele sofreu uma transformação e não tem mais nenhuma ligação com o princípio inteligente dos animais. Eu, particularmente, faço a seguinte leitura: o ser humano sempre se achou o ser excelso da natureza. Vocês se lembram na primeira aula, aquela pirâmide aristotélica? O ser humano lá no alto da pirâmide, né? E todos os outros seres abaixo, e ainda com o modelo de que o ser humano deveria explorar a natureza e explorá-la e subjugá-la em seu benefício, né? O ser humano ainda tem esse resíduo, esse resquício, achando que ele é uma espécie diferenciada em relação às outras espécies. Hoje, isso, até pela física quântica, é um modelo de pensamento que nós precisamos rever, né? Então, eu vou colocar para vocês essa questão, olha. Então, se a gente for chamar de princípio inteligente ou espírito, em relação ao Australopithecus afarensis, o que nós vamos dizer? Ele tem princípio inteligente, ainda é macaco. Se a gente falar do Homo habilis, a nossa espécie, nós temos espírito, né? Agora, e o Homo habilis? E as espécies limítrofes a ele, tanto do lado do Australopithecus, quanto depois até chegarem no Homo erectus? Nós vamos dizer que eles têm princípio inteligente ou têm espírito, não é? Eu trouxe isso só para vocês perceberem que essas respostas prontas que às vezes nós queremos ouvir dos expositores espíritas e encontrar nos livros que nós consultamos, nem sempre elas existem, né? Então, esse assunto, ele deve ainda continuar a ser estudado e ele é merecedor de profundas reflexões, porque a gente veio de um processo da animalidade anterior para a espiritualidade humana e ainda vamos caminhar para a angelitude, né? Nós não somos o produto final. Olha lá na questão 23 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é o espírito? Resposta, o princípio inteligente do universo. Então não há diferença quanto à essência, quanto ao princípio, quanto à natureza, entre princípio inteligente e espírito, né? Na questão 27. Hein? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós temos a informação de que só existem 3 elementos no universo. Deus, que é o Criador, o Espírito e a matéria. Ora, se o espírito humano fosse uma coisa diferente do princípio inteligente, seria um 4º elemento, né? E que não é, porque só existem 3 elementos. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Olha, eu trago aqui para vocês uma laranja cortada com as suas sementes e um pé de laranja. Então, eu vou perguntar para vocês, essa laranja e particularmente a semente da laranja e a laranjeira são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Para tudo que eu vou analisar, eu tenho que ter um critério. Então, vamos ao primeiro critério, forma. Quanto à forma da laranja e da semente e a forma de uma laranjeira, essas duas coisas são iguais ou são diferentes? São diferentes. Outro critério, quanto à essência, à natureza. Então, a semente da laranja, a laranja como fruta e a laranjeira são de mesma essência? São de uma essência própria, que é diferente da essência da melancia, da essência do melão, da essência do abacaxi, não é? Outro critério. E quanto ao estágio de desenvolvimento? São da mesma essência, da mesma natureza, mas estão no mesmo estágio de desenvolvimento? Não. A semente tem a potencialidade para se tornar uma laranjeira, mas são coisas diferentes. Esse mesmo raciocínio nós podemos usar em relação ao princípio inteligente e ao espírito, não é? Então, são da mesma essência, da mesma natureza? São. Qual é a essência da natureza? O princípio espiritual ou inteligente, que é diferente do princípio material. Agora, estão no mesmo estágio de desenvolvimento? Não. Estão em estágios diferentes, né? Assim como o Homo habilis, o Homo erectus, o heidelbergensis e a nossa espécie, o Homo sapiens, também estão em estágios diferentes, né? Então, é preciso que a gente tenha critério na hora de fazer esse tipo de avaliação e de reflexão.
Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 606A. Kardec pergunta: a inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam de um princípio único? O que Kardec está perguntando? Se o princípio, a inteligência, ou seja, toda a ciência dos animais e do ser humano estão relacionadas ao mesmo princípio. Nós já sabemos que sim, não é? Princípio inteligente ou princípio espiritual. Resposta: sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. É o tal do processo, né? O processo de tornar-se humano. Na pergunta seguinte, 607 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde cumpre o espírito, entenda-se humano, essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Vocês perceberam que a questão 606, 606A e 607 tem a mesma pergunta? E vocês podem ver que a resposta é exatamente a mesma, né? Então, o espírito humano, a resposta sempre diz, evoluiu a partir do princípio inteligente dos animais. Então, o princípio espiritual, ou inteligente e espírito humano, tem a mesma essência, a mesma natureza, mas encontram em estágios evolutivos diferentes, né? Pronto, então é isso. Bom, uma coisa que eu queria refletir com vocês. Nós aqui, a nossa espécie, Homo sapiens, né? Não somos o produto final. Porque a gente pode achar também, nossa, já evoluímos tanto, né? Não somos o produto final. A nossa evolução orgânica ainda tem muita coisa, conforme nos esclarece a antropologia. Eu chamo de tração dianteira, particularmente, algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, olha, em relação ao sistema nervoso central do ser humano. A medula espinal está encurtando. Então, em relação aos animais e a outras espécies humanas, a nossa medula espinal ela está bem mais curta, ou seja, ela não vai até o final do nosso canal vertebral. O vértice, a ponta do vértice da medula espinal está na região lombar. Ora, a gente sabe que o nosso canal, o canal espinal que contém, o canal vertebral que contém a medula, esse canal ele vai desde a região cervical, região torácica, região lombar, sacral e coxígea, né? E nos animais, a medula vai até quase o final, depende da espécie. No ser humano, ela termina na região lombar, em L1, na primeira vértebra lombar. O plexo braquial, que é o conjunto daqueles nervos que inervam o braço e se inserem na medula espinal, a inserção desses nervos na medula espinal está subindo. Eu fiz estudo lá com os meus alunos, lá na veterinária da USP. Por exemplo, nos cães, o plexo braquial se insere 2 segmentos medulares abaixo da referência do ser humano. Eu fiz também esse mesmo estudo em macaco prego, então ele já está um pouquinho mais acima. Isso está confirmando que o plexo braquial está subindo de inserção, né? É a chamada pré-fixação. Outra coisa que vem acontecendo também no processo evolutivo é uma expansão do polo frontal do cérebro, o polo frontal da cabeça, né? Então parece que todo o sistema nervoso central, que é medula e encéfalo, isso tudo está sendo puxado para frente, para cima. E eu particularmente dei esse nome aí, tração dianteira, né? A nossa cabeça está se expandindo na região frontal. Bom, olha que interessante, André Luiz fala em evolução em 2 mundos, na primeira parte, no capítulo 10. Então, ele fala da diferenciação do aparelho da fonação relacionada à aquisição da postura ereta. Porque vocês perceberam nesse processo evolutivo que o indivíduo, desde o Australopithecus, o que foi acontecendo até o Homo erectus é o indivíduo deixar a bipedia facultativa, né, para pular de galho em galho, para assumir definitivamente a postura ereta, a bipedia terrestre. Então, a aquisição da postura ereta foi muito importante.
Então vamos ver o que diz André Luiz aí. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, por que ele está dizendo isso? Vocês se lembram daqueles lugares onde eu citei que tem a expressão o espírito entrando no período de humanidade, né? Então ele está dizendo, olha, atingindo os alicerces da humanidade, quer dizer, ele já entrou no período de humanidade. O corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, então os nossos amigos espirituais, recebendo intervenções sutis nos apetrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Vocês estão percebendo nessa figurinha que os músculos que estão partindo do externo e também os músculos que partem aqui da região do nosso ombro, os chamados músculos cérvico-torácicos, eles inserem na base do crânio. Nos animais, esses músculos se inserem na porção posterior do crânio, o que aprisiona o crânio. Quando essa inserção ela migra e volta para baixo do crânio, então libera a calota craniana que pode se expandir. Então, a expansão do crânio, uma das hipóteses ainda, isso é sob a forma de hipótese, uma das hipóteses é que a postura ereta, que possibilitou a migração da inserção dos músculos cervicais, que eram atrás, na porção posterior do crânio dos animais, para a porção inferior, liberou a calota craniana e ela pôde se expandir. Olha que coisa bonita. E a aquisição da postura ereta, também sob a forma de hipótese, considera-se que ela permitiu o desenvolvimento do aparelho fonador e da linguagem. E se vocês virem nesse capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, e também no capítulo 18 da segunda parte, foi através da conquista da linguagem falada que o ser humano conseguiu articular a transformação do seu pensamento, que era fragmentário, para pensamento contínuo. Esse estudo é muito bonito, né? Então, André Luiz mata a charada com essa frase, olha em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11. Guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Olha que beleza, né? A gente saber que nós somos um dos elementos dessa maravilhosa criação de Deus, nosso Pai. Bom, eu quero fazer uma reflexão agora com vocês, na parte final dessa nossa aula, sobre a chamada individualização do princípio inteligente. Não existe um consenso entre os espíritas sobre isso, né? Então vamos ver alguma coisa aí que a gente pode fazer. E eu lembro a vocês que eu estou fazendo uma leitura particular para uma reflexão. Não estou em absoluto dando uma resposta pronta sobre isso, viu? Então, Gênesis capítulo 11, item 6. Olha o que está escrito lá. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos. Assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Eu entendo que essa palavra elemento ela está sendo tomada no sentido de essência, de natureza, não como sendo já um indivíduo constituído, né? O princípio espiritual, o princípio material. E volto à questão 23 que eu já mostrei para vocês. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, eu tenho muita restrição em fazer essa diferença que muitos companheiros querem fazer entre o que seja princípio inteligente dos animais e o que seja espírito humano, né? Em Evolução em Dois Mundos, ainda de André Luiz, no capítulo 3, nós lemos lá: sob o impulso dos gênios consultores, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligentes em suas primeiras manifestações. Então, essa geleia cósmica, o que ela é? Depois a gente vai ler na sequência desses estudos. Ela já é
uma massa orgânica formada de moléculas probióticas, né, que vão permitir a manifestação da vida. E André Luiz continua. Trabalhadas pelos operários espirituais, as mônadas celestes, que nada mais são do que o princípio inteligente, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, eu estou entendendo, volto a repetir a leitura minha, que então, desde que se formaram essas massas viscosas no fundo dos mares mornos, que nada mais representavam do que massas de protoplasma, ou seja, de matéria viva, então o princípio espiritual, ou mônada celeste, começou a atuar aí, né? Nessas mônadas. Vamos ver o que temos aí para frente. Ainda. Evolução em dois mundos, ainda no capítulo 3. Atuação do princípio inteligente no protoplasma primitivo. Séculos de atividade silenciosa passaram. Aparecem os vírus, oferecendo um clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais. Então, quando André Luiz fala em mônadas fundamentais, ele está se referindo a princípios inteligentes, né? Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares. Então, as mônadas ou princípios inteligentes começaram a atuar. Primeiro, vocês se lembram da primeira aula do curso? Lá naquele mineral que rola no fundo da corrente do rio. Também estão atuando aqui nesse protoplasma, lá no fundo dos mares mornos, também formando aquelas massas viscosas. Vamos continuar. Quando aparecem os vírus e as bactérias, já são células que têm uma membrana. O maior especialista em estudo de membrana celular, hoje, é o biólogo americano Bruce Lipton, autor desse livro A Biologia da Crença. Olha o que ele diz lá. As células procariontes, que são as células sem núcleo como as bactérias, executam os mesmos processos biológicos que as células mais complexas, os eucariontes, que já têm núcleo e mitocôndrias. Elas digerem, ingerem, respiram, excretam e reagem a estímulos do meio. E olha o que ele diz, um cientista americano. Cada célula é um ser inteligente, tem vontade própria e um princípio e um propósito de vida. O que ele está dizendo bate exatamente o que André Luiz acabou de dizer, né? Que o princípio inteligente já está atuando nesse começo de estrutura orgânica que já representa a vida, né? Então, ainda continuando a nossa reflexão sobre individualização do princípio inteligente. Vamos a André Luiz, capítulo 5, Evolução em dois mundos. Lá está escrito: vamos considerar as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Olha, André Luiz já está dizendo que as células têm corpo físico e corpo espiritual, ou seja, um protótipo de perispírito, né? No capítulo 2 desse livro ainda, Evolução em dois mundos, ele se declara estudioso da estrutura mental das células. Olha que coisa complicada. O que eu quero dizer para vocês até agora, que esse estudo da chamada individualização do princípio inteligente é muito complicado. Mas eu particularmente, varrendo toda a obra espírita, eu não sei tudo da doutrina espírita, eu me considero uma estudiosa. Do que eu vi na doutrina até agora, e nenhuma vez eu encontrei esse termo, alma grupo ou alma coletiva. Não tem. Então, esse conceito de alma grupo, que foi trazido do esoterismo para dentro do contexto da doutrina espírita, eu acho que ele é totalmente inadequado. Não existe no contexto da doutrina espírita o quanto seja do meu conhecimento esse conceito de alma grupo ou de alma coletiva, né? Esse é o conceito que vem do esoterismo e de outras correntes espiritualistas, mas não do espiritismo. Olha no Livro dos Espíritos, item 115.
Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Na 140, o espírito é indivisível. Então, eu particularmente não considero que haja uma individualização do princípio inteligente. Ele já é criado individualmente, simples e ignorante. Eu admito a tese, ainda é uma hipótese, na leitura que eu faço, de que essa chamada individualização é do elemento material e não do espiritual. Por quê? Vocês se lembram aí nos slides para trás que existe um protoplasma, é uma massa viscosa, não é? Então é como se fosse uma gelatina assim, meio solta lá no meio da água daqueles mares mornos. Quando um determinado segmento, pedaço dessa massa viscosa, ela passa uma membrana em volta desse segmento, ela já é um indivíduo. Então, essa massa que era disforme, ela não tinha uma forma determinada, quando ela está contida por uma membrana, ela então já faz a individualização do elemento material. Então, o elemento espiritual, que é o princípio inteligente, ele está atuando ali naquela massa disforme, ele vai atuar em várias células, né? Agora, à medida que a célula, o elemento material, vai evoluindo, então o princípio inteligente vai aprendendo através desse processo evolutivo orgânico e ele também vai evoluindo, né? Então, na minha hipótese que eu estou levantando, na minha leitura, eu não falo em nome da doutrina, é leitura minha, eu acho que a chamada individualização não é do princípio inteligente, é do princípio material, é do elemento material. Mas esse assunto continua em aberto, para que a gente possa ir estudando e cada vez mais chegando a uma resposta aproximada do que seja verdadeiro, né? Mas eu repito que eu não aceito, dentro do contexto da doutrina espírita, o conceito de alma-grupo ou de alma coletiva. Pessoal, muito obrigado, viu, pela atenção nesta segunda aula. Até a próxima.